Olá pessoal, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez nos ouvindo e para mim é um motivo de muita alegria estar conversando com vocês novamente sobre administração, finanças pessoais, empreendedorismo, desenvolvimento de pessoas e hoje eu tenho aqui ao meu lado Felipe. Felipe, muito obrigado por aceitar aí o convite. Nós estaremos falando um pouquinho de finanças pessoais, de renda variável, investimentos, enfim, antes de qualquer coisa, vou pedir para vocês ficarem aí até o fim, porque nós vamos quebrar alguns paradigmas sobre a palavra investimento, sobre bolsa de valores, sobre rico e pobre, enfim, fique aí até o fim, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, clique aí no sininho que novos vídeos vão surgindo e vocês vão acompanhando a evolução do canal e a evolução das pessoas que estão assistindo esse canal. Felipe, muito obrigado mais uma vez por aceitar aí o convite. Por favor, se apresente para o pessoal. Então, tudo bem? Meu nome é Felipe Becker. Antes de mais nada, Sidney, agradecer pelo convite, pela oportunidade. Falar com vocês de um tema aí que é tão importante e hoje no Brasil que ainda é tão deixado de lado, contando aí um pouquinho da minha história, o meu conhecimento aí, a minha trajetória no mercado financeiro começou lá em 2012, no primeiro ano da faculdade, sou graduado em engenharia de produção e começou justamente já com o mercado de renda variável nas aulas de contabilidade, quando o professor durante as aulas nos pedia para fazer estudos aí de análise de balanço de empresas e nós utilizávamos aí o mercado de ações, as empresas de capital aberto para fazer essas análises. Então de lá para cá eu acabei me apaixonando pelo mundo, por esse mercado e principalmente das ações. De lá para cá eu vim me aprofundando muito nesse mercado, estudando, fazendo a gestão primeiro do meu próprio patrimônio da família, fiz algumas especializações aí na área, fiz uma pós-graduação em gestão financeira, faço agora também uma certificação internacional de planejamento financeiro e desde o ano passado eu trabalho na EQI Investimentos, que é uma empresa de assessoria, nós estamos agora nos tornando aí uma corretora de valores. E no dia a dia eu trabalho aí ajudando os investidores, pessoas físicas, a tomarem melhores decisões de investimentos para fazer uma composição aí de um portfólio vencedor e que o cliente consiga atingir os seus objetivos ao longo do tempo. Legal, Felipe. Pessoal, foi o que eu falei, Finanças pessoais tem algumas etapas. Aqui hoje nós vamos falar de uma etapa, que é o quanto de sobra para você investir e quebrar alguns paradigmas. Antes disso, nós temos um planejamento financeiro familiar, o que é possível cortar dentro de casa, onde angariar mais recursos, mas enfim, hoje nós vamos focar em uma das etapas do planejamento financeiro pessoal. Felipe, falando de renda variável, bolsa de valores, na linha do tempo, passa para a gente um panorama do Brasil, o que era tempos atrás e hoje, como que está a B3, como que a renda variável, as pessoas estão mais aceitando mais riscos, não, mais medo, enfim, fala para a gente um pouco aí na linha do tempo, como que está a evolução do Brasil nesse aspecto. Legal. Falar um pouquinho de bolsa no Brasil é interessante e curioso ao mesmo tempo, porque o mercado de renda variável no Brasil ele não é recente, ele já vem desde o período colonial, só que a gente sempre passou aí por várias fases, principalmente por questões econômicas, e o que sempre pesou no Brasil foram as altas taxas de juros. Então, quando você compara um país que tem altas taxas de juros, um mercado de renda variável, o mercado de capitais, ele acaba não se desenvolvendo da maneira que deveria, Então, nos últimos anos, aí a gente viu uma redução bem drástica na taxa de juros do nosso país,
E essa redução na taxa de juros foi muito benéfica, que fez o Brasil sair de um país de rentismo, que é o que? Quando as pessoas deixam o recurso alocado principalmente em renda fixa, né? E passam a fazer investimentos no que nós chamamos na economia real, que é o que? Bolsa de valores, os fundos imobiliários, investimentos nos próprios negócios, aquisição de imóveis. Então, o que a gente viu aí nesses últimos anos foi essa redução mais drástica na taxa de juros. Isso acabou trazendo muitas pessoas para a economia real, tá? O que é muito benéfico para o nosso país, haja visto que para a gente ter um país aí desenvolvido, a gente precisa ter um mercado de capitais bem desenvolvido, tá? E o investidor brasileiro, aí, o que a gente veio percebendo nos últimos anos, ele vem se desenvolvendo bem em questão de buscar conhecimento, buscar outras oportunidades aí de investimentos, e por isso que o número de pessoas físicas aí na Bolsa Brasileira vem crescendo a cada ano, tá? Hoje nós temos uma taxa Selic de 2,75. 2,75. Então, antes nós tínhamos uma taxa Selic de 14. Então, as pessoas, me corrija se eu estiver errado, elas pensavam, para que eu vou correr risco se eu tenho 14% ao mês deixando no meu CDB, CDI da vida, né? Como a taxa Selic caiu para 2, né, chegou o mínimo de 2, aí as pessoas falaram, não, peraí, o mercado de capitais, eles estão me remunerando melhor do que o CDI e CDB. Estou pensando corretamente? Perfeito, é isso mesmo. Isso a gente falando só de pessoa física, né? Se nós formos extrapolar isso para outras áreas, como por exemplo um empresário, o Sidney já falou muito desse tema aqui, né? Empreendedorismo, administração, e ele vai continuar falando. O empresário com uma taxa de juros alta, ele tem um paradigma, que ele se pergunta, será que eu invisto na minha empresa, onde eu tenho uma taxa de retorno, por exemplo, de 10% ao ano, ou eu deixo o meu dinheiro, o meu recurso numa renda fixa, extremamente seguro, onde eu tenho 14%, 15% de rentabilidade ao ano? Então ele acabava optando, né, por deixar o dinheiro, às vezes, num recurso mais, entre aspas, aí, seguro. E quando a gente vê essa redução na taxa de juros, isso acaba aí mostrando por que é bom para a economia, né? O empresário, o investidor, ele acaba não tendo muitas alternativas e ele vai realmente para o mercado real, tá? Então esse trade-off aí, essa escolha de qual ativo escolher acaba sendo muito benéfico para a renda variável quando nós temos uma taxa de juros mais baixa, que é o que nós estamos vivendo aí nesse momento. Legal. Felipe, existe um paradigma de que investir na Bolsa de Valores é coisa para rico. Por que existiu onde que surgiu esse paradigma, e é fato, não é fato? Eu creio que não, porque eu não sou rico, invisto na Bolsa de Valores, então eu acho que é fake. Mas por que surgiu esse paradigma por trás da Bolsa? Esse é um dos grandes problemas aí que a gente vive hoje no nosso país, um problema bom, por assim dizer, né? Porque a gente tem muito a evoluir questões culturais aí a respeito de Bolsa de Valores, né? Acho que um paradigma mais até preocupante do que propriamente dito a questão de ser rico ou pobre é que a Bolsa de Valores é um cassino. Tá? Acho que esse é um ponto aí bem interessante, um paradigma para se quebrar, porque realmente quando você entra num investimento em ações, que é um mercado realmente que tem oscilações ao longo do tempo, sem preparação, sem estudo, sem buscar conhecimento, buscar o apoio de um profissional, alguém da área, realmente se você entra para especular, as chances de você se dar mal acabam sendo bem grandes, né? Mas quando você tem uma visão realmente de estar investindo num negócio, numa empresa, tendo uma visão de longo prazo, com certeza esse investidor acaba tendo bastante sucesso aí ao longo da jornada, tá? E se a gente pegar historicamente aí ao longo de vários anos aí de Bolsa do Brasil e por assim se dizer,
não necessariamente as pessoas precisam ser ricas para investir na Bolsa de Valores, elas acabam enriquecendo ao investir na Bolsa de Valores, né? Ou seja, o mercado de capitais acaba sendo uma alavanca na construção de patrimônio dessas pessoas. Pegando um dado, eu até gostaria de compartilhar aqui com vocês. No Japão, 45% da população investe na Bolsa de Valores. Nos Estados Unidos, 55%. E no Brasil, apenas 3%. É isso? Isso. Apenas 3%. Aí eu pergunto, nós investimos menos na Bolsa de Valores porque temos menos para investir ou temos menos porque não investimos? Né? Porque os países de grande porte, né, já é cultura desde a criança. Eu ouvi dizer recentemente que tem crianças que recebem de presente de aniversário ações na Bolsa de Valores. Então isso já é cultura, desde criancinho, poupar e investir. Por que um número tão baixo, né, Felipe? Sim. Cultura mesmo. Isso. Né? Acho que a principal questão que a gente vive hoje no Brasil é essa questão cultural e a gente tendo essas mudanças aí de mentalidade, né? E esses dados que o Sidney passou refletem justamente o quê? Se nós pegarmos aí economias desenvolvidas, essas economias elas não têm um planejamento previdenciário atrelado ao governo, né? Algo nesse sentido, igual nós temos no Brasil. Então você pega, por exemplo, um americano, um japonês, um sul-coreano, né? Vários países da Europa, essa pessoa ela sabe desde o início que se ela não se preocupar com o eu lá da frente, ela vai ter consequências bastante severas. No Brasil, né, olhando por um lado, um aspecto positivo, a reforma da Previdência ela veio para mostrar para o brasileiro que ele tem que depender cada vez menos do governo e sim construir o seu patrimônio ao longo do tempo de maneira própria, para conseguir usufruir lá na frente, tá? Sim, eu vi uma estatística, um outro número, de que 46% é a população economicamente ativa, o PEA, e 54% não faz parte da população economicamente ativa. Ou seja, tem mais gente recebendo do governo, INSS, previdências sociais, do que pessoas contribuindo. Então a reforma da Previdência veio para nos auxiliar, né, para ajudar, mas também para dar um recado para aquelas pessoas que pensam em sobreviver apenas do INSS futuramente, terão sérios problemas. Então, por isso que eu tomei essa iniciativa de trazer para vocês um especialista na área de renda variável para explicar um pouquinho de que é possível, ganhando pouco, fazer uma aposentadoria lá na frente. Aí, Felipe, eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente como é possível fazer isso com valores baixos, né? Óbvio, nós temos pessoas que têm 5, 10 mil sobrando na carteira mensalmente, mas temos aquelas pessoas também que só sobra 150, 100, 200. É possível investir? Com certeza. Falando um pouquinho até sobre o que o Sidney comentou, né? Por que o mercado americano, japonês, né? Principalmente renda variável, eles são tão desenvolvidos? Porque lá desde pequeno as crianças já são incentivadas a fazer investimentos. Esse caso do vale presente aí que o Sidney comentou, né? Nos Estados Unidos é possível você comprar um cartãozinho, assim, chamado gift card lá, né? Que é esse vale presente nas lojas de conveniência, que equivale a uma quantidade de ações. Então é bem comum os adultos presentearem as crianças com isso, tá? Falando um pouquinho do nosso cenário doméstico, com certeza investir em ações é um dos principais fatores aí para você conseguir montar
uma boa carteira previdenciária e viver lá na frente da famosa renda passiva, né? Claro que isso não se constrói da noite para o dia. Primeiro, acho que um ponto principal é você organizar a casa, que é o que o Sidney falou ali no começo. A gente está aqui falando de um ponto já um pouco mais avançado. Desculpa te cortar, eu optei por vir de trás para frente para mostrar para as pessoas que é capaz, que é possível, com pouco, investir. Porque muitos já entram no jogo perdido. Falar, para que eu vou fazer um planejamento financeiro familiar, sendo que vai sobrar R$100? Então, eu não tenho o que fazer com esses R$100, então vamos gastar. Não, eu estou vindo de trás para frente. É possível investir, agora vamos voltar lá e fazer um planejamento financeiro. Perfeito. Passado aí por essas etapas, aí, essas concepções aí, é legal ter em mente que o investimento em ações ele deve ser visto como um investimento de longo prazo, quando você realmente se torna sócio de participação de um negócio. Isso volta até um pouco com relação aos paradigmas que a gente vinha dizendo antes, que para muitos brasileiros, né, isso anos atrás, hoje ainda existe muito, que quando você vê uma ação é um código piscando numa tela. Quando na verdade, quando você investe numa ação, você tem toda uma empresa por trás, tá? E aí a gente poderia pegar N casos aí, né? Por que o brasileiro gosta muito de investir em imóveis também? Porque o imóvel é algo palpável, um ativo ali que eu consigo ver, né? Quando o investidor ele começa a ter essa visão de que quando ele está comprando uma ação, ele está comprando participação em um negócio e que se esse negócio gera lucro, gera resultado, ele vai ter participação nisso, ele com certeza começa a entender realmente o que é a dinâmica do jogo e o que é uma carteira vencedora ao longo prazo, né? Eu sempre digo que você não precisa ser rico para investir, mas se você quiser ficar rico, você com certeza precisa investir, independente do valor, né? R$100, 200, 1.000, o valor que o investidor tenha disponível inicialmente, é algo já factível para ele começar a montar essa carteira de investimentos. Claro que no começo tudo é mais doloroso, né? Com pouco recurso, às vezes você não vê resultados de curto prazo, e é aí que muitas pessoas acabam desanimando e indo para mercados que muitas vezes são extremamente prejudiciais, tá? Falando em caso, por exemplo, de mercados de pirâmide financeiras e tudo mais, que prometem retornos aí garantidos ao dia, ao mês. Então, a jornada do investidor de bolsa de renda variável, aquela pessoa que realmente quer construir patrimônio, ela tem que ser vista como uma jornada o quê? De longo prazo, tá? E é independente da idade que você esteja começando. Começar mais cedo, com certeza, os juros compostos vão trabalhar a seu favor. Mas as pessoas que estão ali na meia idade, com certeza também, se olharem com um horizonte de tempo ali, né, um pouco mais médio, longo prazo, também vão conseguir colher bons frutos, tá? Mas lembrando que quanto antes começar a investir, melhor, sem dúvida. E sem contar que a gente vive num país de grande volatilidade, né, economicamente, politicamente. Então, essa pandemia, ela veio para nos mostrar algumas coisas. E uma delas é que se a gente viver simplesmente com o nosso salário e não guardar absolutamente nada, a gente pode ser pego aí com grandes problemas em casos que nem a pandemia. Muitas pessoas tinham bons salários, mas endividados, com prestações de carro, escola de criança, prestação de casa própria, condomínio, e se viram sem os seus empregos e muitas vezes sem receber a rescisão, até porque a empresa fechou de uma hora para outra. Então, assim, você guardar dinheiro é pensar num futuro de longo prazo, que é o que vai somar a sua aposentadoria e você vai conseguir viver bem lá na frente, mas também é um colchão para você em eventuais situações que possam vir a acontecer. Por isso que é interessante você ter um especialista
para você conversar, um consultor de negócios para você conversar, porque ele vai montar uma carteira. O que você pretende para longo prazo, o que você pretende para médio e curto prazo. Perfeito. Correto? É isso aí. O meu trabalho como especialista de investimentos é justamente o quê? Mostrar, né, e desenhar com esse meu cliente um planejamento de curto, médio e longo prazo, passando por todas essas fases aí que o Sidney comentou, desde criar uma reserva de emergência para o cliente ele acabar não tendo não ser pego de surpresa, tá? Ter ali os objetivos de médio prazo, aquisição de uma casa, uma viagem, e até mesmo, né, os objetivos de longo prazo, pensando que numa boa renda passiva, né, a famosa liberdade financeira, que eu sempre falo para os meus clientes que ela nem será complementar. Complementar será a do INSS, né, da Previdência Social. Porque se esse investidor ele tiver consciência, ganhar gosto ali pelo negócio e ele começar a investir com consistência, com certeza a renda passiva que ele vai ter lá na frente vai superar em muito qualquer previdência social que o governo, né, eventualmente aí venha a pagar para essa pessoa. Felipe citou uma situação que é adquira, né, conquiste a sua independência financeira. Hoje nós estamos vendo inúmeros workshops, treinamentos, quebra de paradigmas. A internet está bombardeando as pessoas com esse nome, adquira a sua independência financeira. Mas cuidado, pessoal. Antes de vocês entrarem num curso igual a esse, pensa, nada acontece da noite para o dia. Perfeito. Tudo demanda tempo. Ninguém consegue atingir a sua independência financeira, aí aparece o cara lá na rede, na beira-mar, de boa. Não, calma, vamos com calma, porque muitas vezes é a venda de um curso, é a venda de algum outro produto que está atrelado a essa informação. Então aqui o nosso objetivo é trazer a realidade para vocês, para que vocês não caiam em ciladas e ao invés de juntar dinheiro, perder dinheiro. Esse é o primeiro ponto, a gente tem que parar de perder para poder juntar um pouquinho. Legal. O que se vê muito hoje são os vendedores de curso aí, né? de todo tipo no mercado. Claro que o conhecimento ele é sempre primordial e é o que vai te trazer o melhor retorno ao longo do tempo, né? Mas é importante ter um pouco de cuidado também com esses muitos estereótipos aí que são criados, né? Pessoas aí que não têm experiência nenhuma no mercado, falando que conquiste a sua liberdade financeira em poucos meses, tem a rentabilidade garantida de não sei quantos por cento ao mês, quando na verdade a gente vê que a construção de patrimônio ela tem que ser o quê? Consistente, né? De maneira ali periódica e o quê? Degrau por degrau. Se a gente pegar os maiores investidores aí de bolsa do mundo, falar de Warren Buffett, por exemplo, que é o maior investidor de todos os tempos, Luiz Barsi, que é um grande investidor pessoa física no Brasil, Lírio Parisotto, todas essas são figuras que construíram patrimônio ao longo dos anos. Então é algo que tem que se ter consistência, em muitos casos paciência, e é algo que vai se fazendo ao longo do tempo, né? E aí, sem sombra de dúvida, com certeza esse investidor vai ter lá na frente uma renda passiva que vai permitir a ele ter essas vantagens aí de escolher se ele continua trabalhando, se ele vive só da renda passiva, aí até assim se atingir a dita liberdade financeira, né? Que até que esse é um ponto bem emblemático, porque se fala de liberdade financeira, meio que se diz que você está independente do dinheiro, né? Quando na verdade não é esse o objetivo. O objetivo é construir patrimônio para que você consiga usufruir da melhor maneira possível lá na frente. Tá certo.
Felipe, estamos caminhando aí para o fim. Se você tiver algum dado para mostrar para o pessoal no quadro, quais são as perspectivas, número de pessoas e de valores na Bolsa de Valores, de pessoas entrando na Bolsa de Valores, quais são as perspectivas e de valores também, né? Perfeito. A gente vê que esse é um mercado que ele vai ficar cada vez mais interessante e vai crescer cada vez mais no Brasil, né? E esse crescimento na Bolsa de Valores ele vem muito da queda da taxa Selic, tá? A gente vê que ao longo dos anos aí a gente teve uma redução bem grande dessa taxa de juros e ela é condizente o quê? Com o aumento aí do número de investidores na Bolsa de Valores, né? A gente chegando aí, passando dos 3 milhões agora, o que ainda tem uma representatividade muito grande. Muitos investidores estão se perguntando agora se esse aumento de novo na taxa Selic, se isso vai ser prejudicial para a renda variável. Qual que é a nossa visão aí, né? Que nos próximos anos e nos próximos meses e anos a gente vai ter realmente uma elevação aí na taxa de juros, nada que volte lá para o patamar dos 2 dígitos, né? A gente deve voltar para uma taxa de juros que é o quê? Que é o patamar aí razoável e necessário para o Brasil, tá? E com certeza as ações, o mercado de ações e fundos imobiliários vão continuar sendo um mercado muito interessante para o investidor brasileiro. E aquele investidor que tomar consciência de que fazer esse tipo de investimento aí olhando, né, como sociedade, participação numa empresa, visando essa renda passiva, com certeza esse investidor ele não vai voltar para investimentos tradicionais, como por exemplo uma poupança ou um CDB, algo nesse sentido, tá? Então a gente deve continuar tendo aí ao longo dos próximos anos um mercado muito benéfico. Haja visto, a gente deve ter um ano aí com muitas aberturas de capital na Bolsa do Brasil. A gente tem aí na esteira já no cronograma mais de 40 IPOs aí programados, o que é muito benéfico para o investidor brasileiro, que aumenta a quantidade de opções de investimentos no Brasil. Se a gente for olhar a Bolsa Brasileira, ela é muito restrita ainda, são ali um pouco mais aí de 400, 500 empresas no Brasil como um todo, de capital aberto, mas as que têm liquidez são muito mais restritas, quando a gente compara com o mercado americano, por exemplo, que tem inúmeras empresas, desde empresas de grande porte até empresas menores com capital aberto, tá? Isso para a economia também é muito bom, porque quando uma empresa ela abre capital, ela negocia suas ações na bolsa, ela está tomando recursos desse investidor para o quê? Né? Na grande maioria dos casos, reinvestir no negócio, ou seja, abrir uma nova planta, fazer uma expansão, o que economicamente é bom para o país, porque se uma empresa ela, com esse recurso ela expande, quer dizer que ela vai gerar novos empregos, ela vai trazer arrecadação fiscal, essas pessoas empregadas elas vão consumir mais, e isso acaba sendo a mola propulsora da nossa economia. Por isso que se a gente olhar um mercado mais desenvolvido, e voltando ao que foi até a colocação do Sidney, para a gente ser um país desenvolvido, a gente precisa ter um mercado de capitais bem desenvolvido. Esse é o mercado real, né? Viver de juros, viver de taxa de juros não é real. Real é as empresas crescerem, faturar, contratar pessoas, essas pessoas que foram contratadas sair para consumir, comprar carros, imóveis, e assim que gera a economia. Não simplesmente do juros do dinheiro parado ali. Mas Felipe, mais uma vez eu te agradeço por aceitar o convite, estou à sua disposição se você precisar de alguma coisa, e muito obrigado mesmo, viu, cara, por estar falando aqui com esse público aí. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de estar aqui representando a EQI Joinville, poder estar falando um pouquinho aqui desse mercado que é tão legal, é empolgante e com certeza que pode trazer e vai trazer aí inúmeros resultados para os investidores brasileiros, né? E também me deixo à disposição aqui para quem queira conversar e para a gente
retomar em outros assuntos à frente sobre outros mercados, outros tipos aí de investimentos, tá bom? Ok. Muito obrigado, meu amigo. Valeu. Até mais. Até.